Olá, bem-vindos ao workshop de técnicas de comunicação. Meu nome é Ed, mas hoje eu não estou sozinho. Estou aqui com a Rodrigo Hilbert da Educação. Ela que dá aula de Sociologia, Tecnologia, participa da aula de Inglês, é premiada também com a gente aqui. Ela tá sempre a parceiraça, ela entende de qual... Você pergunta qualquer assunto. É a nossa assessora para assuntos aleatórios, Fabiana Morton. Olha, eu achei a melhor definição assessora para assuntos aleatórios. Porque eu posso não ter conhecimento de muita coisa, mas de assuntos aleatórios eu sou realmente muito boa, né? E estamos aqui para mais uma aula do seu componente maravilhoso aí, para falar sobre coisas que nós gostamos, né? Não dá para dizer que não é algo que não faz parte da nossa vida. São personagens e arquétipos, é o título da nossa aula. De personagem eu entendo, mas de arquétipo nem tanto, né? Arquétipo eu pesquisei, fiz as minhas leituras, mas eu não tenho uma formação ali arquétipo. Sociologia, vocês estudam arquétipos em sociologia, Fabi? Então, nas ciências sociais a gente não pega muito nos arquétipos, né? Porque é mais utilizado a questão da consciência coletiva, que sai dos arquétipos, né? Mas a gente vê bastante quando você começa a cruzar a sociologia, por exemplo, com psicanálise. Ah, entendi. Então vocês também veem psicanálise ali? Psicanálise, eu vejo, tipo, por exemplo, eu e o Thiago, né, que somos professores de sociologia daqui, a gente gosta muito de psicanálise. Né? Estou fazendo o curso, o Thiago é fã. Mas é além da sua formação, então, não é só na formação além da formação. Da graduação. Ah, legal. Então é legal para vocês pensarem também, né? Ó, a gente pensando no ensino médio aí, que às vezes você vai lá, vou fazer faculdade de tal coisa, mas aí você tem um outro interesse, você pode fazer um cruzamento desses interesses aí, às vezes você pode fazer depois uma pós-graduação e cruzar, né? Às vezes tem pessoal que trabalha música e medicina, né? Tem sempre Sim, tem muito cruzamento, né? A própria psicologia, né? Que no caso dos arquétipos, eles são da psicanálise, você tem com questão de música, de parte de terapia, musicoterapia, você tem muitas vertentes, inclusive sociologia, com antropologia psicológica, por exemplo. E aqui a gente faz um cruzamento com a literatura, com as produções, né? Coisa que a gente tem. Porque nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho, né? De personagens de ficção. Depois a gente falou também do glossário de termos de ficção e mitologia, então vocês podem colocar esses termos que a gente vai falar hoje, aí os arquétipos no glossário também. A gente falou sobre o bestiário medieval com a professora Mafê, a gente selecionou o texto para leitura conjunta, a gente relacionou as produções contemporâneas com produções clássicas, iniciamos a produção de um mapa mental, que vocês estão vendo isso também com a professora Roberta, que eu sei, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, dessa parte que a gente está fazendo aqui na atividade integrada. Lembrando que isso aqui é a aula da semana de estudos intensivos, então a gente está revendo alguns pontos da atividade integrada 1, mas eu chamei a professora Fabiana para a gente também trabalhar um pouquinho diferente daquela aula, então a gente vai aprofundar aí no que a Fabiana domina bem mais do que eu, que são os arquétipos, né? Lembrando que a gente está na parte ali, tem as habilidades dos professores, de vocês relacionarem, tem identificarem o problema. E aí o objetivo é de a gente fazer o mapeamento cultural dessas narrativas, né? E a gente já falei para vocês a questão dos mapas mentais, né? Que a gente vai criar mapa mental. E hoje eu vou dar uma alternativa para o mapa mental. Não pode ser em forma de um jogo, olha só, né? Então, vocês podem fazer o mapa mental aí, eu já falei nas outras aulas, que pode ser pode ser analógico, pode ser digital, pode ser um gráfico, pode ser que nem esse aqui. Tá bonito? Então, vamos refazer esse mapa. Que é o nosso favorito. Nosso favorito, vamos refazer esse mapa, Fabiana. Vamos lá, explicando. É para lado? Não, lá tá certo? Não sei. Ok. Cara de doido, ok. Enfim, ou assim, né? Explicando assim. Tá, ok. Temos que fazer um meme. Se você não está fazendo um meme, você não está trabalhando direito. Exatamente. Vamos lá. Então, no mapa pode ter descrição, ilustração, a breve história da personagem, isso a gente já falou também, né? Que vocês podem fazer aqui essa sistematização do que você pesquisou, né? Então você pode colocar elementos visuais, traços físicos da personagem, e aí é importante que a gente vai falar hoje sobre essas questões de que tipo de personagem que ele é, né? A gente falou aí da Jornada do Herói, a Fabiana já participou de uma aula do Jornada do Herói, porque a Fabiana praticamente é membro honorário do Start, né? Então tá sempre ali, ela falou da Jornada do Herói, ela falou sobre Star pro Darth Vader, né? Jornada do Herói está lá, né? A caráter, né? Sempre. Então a gente falou ali também, tem as aulas anteriores que a gente falou dessa mistura que no mapa mental pode ter uma relação entre o contemporâneo e o clássico, você pode falar de jornada, você pode fazer relação entre personagens. Coloquei alguns exemplos aí para vocês de mapas mentais muito bacanas, muito bonitos, muito mais bonitos que os que eu faço,
porque os meus vasos são muito bonitos. Esse aqui também a gente pegou ali, tá na Interwebs. E esse mapa mental que eu fiz com meus parcos conhecimentos de PowerPoint, né? Que a gente falou alguns desses personagens, a gente já falou nas aulas anteriores também, né? Que é o Mentor, o Guardião, a Sombra, o Shapeshifter, né? Que é aquele que muda de função, o Trickster, o Arauto, que é o Herald, e o Aliado, né? Aí tem esse outro mapa que a gente já mostrou também para vocês, que é o mapa aí, né? Vamos ver, 30 segundos, Fabiana. Não precisa de tudo isso. Já identificou, né, Fabi? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, muito simples. A Fabiana é a pessoa das referências aqui também, né? Então, senhor... É conhecimentos aleatórios, é sobre isso. Senhor dos Anéis, né? E aí a gente trabalhou na aula anterior também alguns exemplos desses arquétipos aí, né? Então, a gente vai fazer lá no desenvolvimento, vocês pensarem, né? De vocês colocarem, fazer pesquisa, colocar ali as ferramentas digitais que vocês podem usar na pesquisa e fazer também o glossário individual, tá? Eu coloquei outras sugestões de vídeos, leituras, e aí tem ali do Prop, que é do Conto Maravilhoso, os arquétipos em literatura e filmes, né? O Thomas Bulshin, que fala aí da Age of Fable, que também fala ali que em português ficou o livro da mitologia. Tem o James Fraser, né? E aí tem os tipos de arquétipos que a gente também trabalhou na aula anterior, para vocês fazerem a categorização e dividir ali. Eu coloquei até a Miranda no meio, Fabi, você viu ali? Acho maravilhoso. A Miranda tá ali, tá? Então colocamos esses arquétipos aí, mais sugestão de leitura dos arquétipos tipos de Jung, o Homem e seus Símbolos também. Um livro muito bom, recomendo. Muito bom. E aí também outros tipos de arquétipos no universo da Marvel, né? Sou suspeito para falar, que é o mapa mental com o universo da Marvel. E os personagens aí e vilões como a tabela periódica, olha só. Então você pode fazer um mapa mental de outros formatos também. E aí, que temos aqui, olha só, né? Nossa convidada, a gente faz... Quando a pessoa é importante, a gente faz até um slide para ela, né? Então eu tenho algumas perguntinhas para você, Fabi. Então, eu meio que já perguntei, assim, como é que os arquétipos se aplicam na sociologia? É que, na verdade, o que acontece? Eu tenho que voltar um pouco para explicar um pouco do Jung, porque quem criou os arquétipos foi o Jung. Tá. E o Jung, ele é um psicólogo e psicanalista famoso, né? Ele criou a psicanálise analítica. Só que o que acontece? O Jung, ele estudava muito mitos. Ele gostava muito de estudar história de mitologia, história. Então, ele criou a ideia dos arquétipos do quê? Ele começou a perceber que em qualquer lugar do mundo que você vai, os mitos, eles seguem padrões de arquétipos para personagens. Então, não importa se você está falando da mitologia grega, da mitologia nórdica ou até da mitologia cristã, por exemplo, você vai ter aqueles arquétipos. O arquétipo do trickster, você vai ter o arquétipo do wise man, da wise woman. Então, todos esses arquétipos, eles aparecem em várias culturas. Mas se eles aparecem em todas elas, só que essas pessoas não se conhecem, de onde saiu esses arquétipos? Que é aquela coisa não sei se é a memória ancestral, é isso? Não, ou... Ele coloca que existe uma coisa que, assim, ele fala, existe a consciência, que é tudo que a gente entende, tudo que a gente tem consciência sobre, né? E aí existe o inconsciente pessoal, que são as coisas particulares, minhas, suas, que a gente não tem total noção das coisas, são aqueles traumas que estão guardados, aquelas coisas que a gente só vê quando explode. Certo. Mas tem o inconsciente coletivo, que é uma coisa que a gente compartilha entre todos nós. E esses arquétipos, eles são de inconsciente coletivo. Então todo mundo entende os arquétipos, mesmo sem conhecer. Porque a gente já vem como se fosse com esse drive instalado na nossa cabeça, de inconsciente coletivo. Então, não importa em que lugar do mundo você for, todas as pessoas elas vão entender esses arquétipos utilizando figuras que só fazem sentido naquela cultura. Mas de onde que vem esse inconsciente coletivo, se as pessoas não tiveram contato? Então, existe uma parte que o Jung ele fala que, na verdade, isso vem de como se fosse uma memória genética, que justamente os milhões de anos da história da humanidade fez com que certas conexões mentais fossem meio que iguais para todo mundo. Então, a gente nasce com certas concepções mentais já meio pré-definidas, né? Mas existe o aspecto cultural. Existe o aspecto da gente passar essas informações para as outras pessoas também. Então, você tem o fluxo de que você tem uma história da humanidade que leva a esses arquétipos, né? E alguns deles são criados pela própria vivência. Por exemplo, por que a figura da pessoa sábia ela é sempre de uma pessoa mais velha? Entendi. Porque em qualquer sociedade, a pessoa que tem mais conhecimento é a que tem mais história de vida.
Por exemplo, todas as sociedades, elas vêm com essa desigualdade de gênero. E isso apresenta, por exemplo, que o homem sábio, ele é tipo, o cara que vai te dar conhecimento e tal. Quando você pega, por exemplo, o arquétipo da mulher sábia, você pode ter isso. Mas muitas vezes essa mulher sábia, ela sai como bruxa. Tá. Porque é com as princesas. As princesas são sempre jovens, passou do 30, virou bruxa. Exato. Né? Por causa que você tem esse arquétipo de que, tipo, o homem, ele sempre é o detentor de conhecimento, porque ele é o mais forte, é ele que vai reger ali. E a mulher, ela tem sempre o papel secundário. Então, muitos arquétipos, quando você pega o feminino e o masculino, mesmo sendo o mesmo arquétipo, por exemplo, The Old Wise Man, The Old Wise Woman, eles são diferentes nesse conceito em todas as sociedades. Tem a ver com aqueles conceitos de ânima e ânimos, né, também? Sim, tem um pouco a ver com o conceito de ânima e ânimos, porque a ânima, que é o nosso aspecto feminino, e isso todo mundo tem, a ânima, ela tem esse aspecto do sentimento e tudo mais. E quando você pega, por exemplo, o ânimos, ele vai trazer o aspecto da racionalidade. O ânimos, que é o masculino, é o racional. Entendi. E a ânima é a ideia da gente ter essa empatia, né? Essa questão de sentimento, de colaboração. Então, aí você já tem estereótipos. Entendi. O arquétipo nada mais é do que estereótipos que a gente divide entre todos nós, sem precisar falar. E que a gente se guia por esses estereótipos. E estereótipo é uma coisa complicada, né? Porque o estereótipo, às vezes você causa uma generalização aqui, né? Que pode ter equivocada. Normalmente, sim. É que assim, você tem esses traços da personalidade de várias pessoas. Então, você tem o trickster, você tem o alívio cômico. E isso é uma coisa que é presente nas pessoas. Só que esses arquétipos que ele coloca não tem tanto peso de estereótipo quando você fala do Jung pensando nos arquétipos. Ele fala que, na verdade, são estereótipos que a gente externaliza. Então, quando você cria uma narrativa, uma história, um filme, eles sempre vão seguir aqueles mesmos arquétipos. É o herói, a mocinha em perigo sempre é a mocinha jovem. A mulher mais velha, ou ela é sábia ou ela é bruxa, mas o homem mais velho é sempre sábio. Meio que você já meio que respondeu, mas a gente, então, esses arquétipos, essas personagens, a gente também exerce. Exerce. No dia a dia. Aí, esse exercer esses papéis, aí a gente tem um outro nome, que são as personas, que são as máscaras sociais. Tá. Então, muitas vezes esses arquétipos, eles aparecem na persona, que é o que acontece. A gente é uma pessoa, todo mundo aqui é. Só que a gente tem máscaras de como a gente lida em certos lugares. Que é aquela história de quando a gente fala, no trabalho eu sou uma pessoa, na minha família eu sou outra, com meus amigos eu sou outra. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu boto uma máscara, que são as personas. E normalmente essas personas a gente vai pelos arquétipos. Então, quem eu quero transparecer para aquela pessoa? Eu quero te convencer que eu sou quem? Que você está vendendo ali, né? O que eu tô vendendo pra você? Que arquétipo eu tô vendendo? Que aí entra no título do nosso componente, que é um workshop de técnicas de comunicação. Você tem que criar, para você se comunicar, você tem que criar uma persona, né? Tem que ter uma máscara do comunicador. Ó. Muito interessante. Né? E aí, então, você acabou já respondendo a outra pergunta, que é dos outros contextos, que é família, trabalho. Mas a gente, em certo momento, a gente tem uma coisa de shapeshifter, que a gente muda as personas, então, até no próprio trabalho. Na vida. Na vida. Isso é mecanismo de adaptação. Não tem o que fazer. Essa história de que, às vezes, a gente ouve muito adolescente, e não é uma crítica, tá? A adolescência, porque a gente também já pensou assim em algum momento, né? De que, se eu for diferente com alguém, eu não estou sendo verdadeira comigo mesma. Entendeu? Eu tenho que ser a mesma pessoa, porque isso é falsidade. Não é falsidade. Porque a gente começa a entender nas mecânicas sociais que cada lugar exige uma coisa diferente de mim. Tipo, eu dentro da minha casa, por exemplo, com a minha mãe, eu sou filha. Eu não posso ser filha no trabalho. Então, eu tenho que ser filha dentro da casa da minha mãe. No meu trabalho, eu sou o quê? Eu sou professora. Com meus amigos, eu sou professora. Eu não sou professora com meus amigos. Com meus amigos, eu sou uma pessoa normal. Às vezes. Às vezes a gente é palestrinha? É palestrinha, sim. Mas assim, a gente tem que ter essas mudanças. Mas uma coisa que eu acho que faz bastante sentido pro que você também tá propondo pra eles é que assim, o arquétipo, justamente por essas histórias seguirem esses arquétipos, é que faz com que a gente se identifique com elas. Então, todas essas histórias que a gente fala assim, eu gosto de tal livro, eu gosto de tal personagem, esse personagem faz sentido pra mim, é porque a gente tá enxergando nesses personagens os arquétipos. Então, é isso que também faz com que a gente crie esse movimento de identidade. Quando a gente vê, por exemplo, uma mitologia. Por que a mitologia grega, por exemplo, que humaniza muitos deuses,
é uma que a gente consegue olhar e falar, mano, esse cara aqui é da hora, esse aqui não é, esse aqui é divertido. Porque eles estão muito claros, os arquétipos ali. Eu vejo que às vezes a questão da composição dos reality shows, assim, eles pegam os arquétipos também, né? Porque eles escolhem aqueles participantes que têm aqueles arquétipos. E eu já ouvi uma vez uma professora falar, se você não gosta daquele participante é porque ele tem alguma coisa de você que você não gosta, que não aceita. Ah, é. Aí é que assim, você tem os arquétipos, mas os arquétipos eles são gerais. Como pessoa, a gente tem as personas, que é essas máscaras. A gente tem, né, o ânima e o ânimos. E uma coisa que a gente tem, mas que a gente não assume é a sombra, que é o shadow. Os shadows são todos os aspectos negativos da nossa personalidade. E todo mundo tem aspecto negativo. Só que quando você não faz amizade, sabe aquela questão de a gente precisa fazer amizade com nossos próprios demônios? Esses demônios é a sombra. Então, por exemplo, eu não quero assumir em mim que eu sou uma pessoa egoísta. Então, se você é egoísta, eu vou julgar você, porque eu tô vendo em você algo que eu não quero ver em mim mesma. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre racismo, xenofobia, homofobia, não é que eu tirei da minha cabeça, não. Existem estudos que mostram que o principal ponto de muitos desses preconceitos é porque você vê no outro algo que você não aceita em si. Então, por exemplo, se você olha para um cara e fala, ele é afeminado, isso é algo negativo. Provavelmente é porque você não consegue aceitar esse aspecto da sua personalidade. Você acha isso errado em você, e se você não pode ser aquilo, o outro também não pode ser. Não aceita sua ânima. Se você não aceita a sua ânima, eu vou olhar pra você e falar, por que você pode aceitar a sua ânima? Por que você vive com a sua ânima? Não, a minha ânima tá escondida, você tem que esconder a sua também. Então você não é aceito. Porque você tem uma coisa que eu não aceito que você tenha, porque eu não aceito que eu posso ter também. Nossa, olha, gente, maravilhoso. Fabiana, eu acho que ficaria horas aqui falando sobre esse Tipo assunto. isso, né? A gente já fica mesmo, né, com esse de milhas e tal. Mas agora vou propor pra vocês uma atividade aqui. Em vez de fazer um mapa mental, a pergunta que eu tenho aqui, have you ever played categories ou stop? Você já jogou stop na sua vida, Fabi? Eu amo jogar stop. Então, né? Engraçado que é stop, mas o pessoal vai jogar e fala o stop. O stop. E aí vocês podem participar com a gente aqui, daqui a pouco a gente vai ter interação, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer rapidinho. A gente vai escrever, vou pegar uma letra aqui, vou pegar aleatório aqui, peguei. Letra E, ok, letra E. E aí eu e a Fabi, a gente vai ter um minuto agora para escrever uma personagem de cada categoria com a letra E. Vamos lá, eu vou correr aqui, vamos lá, tempo lá, tela, tempo, um minuto aí. Meu Deus, eu não consigo pensar. Um minuto, vamos lá. Herói trágico. Ai, meu Deus, com a letra E. Edmundo, ok. Herói trágico, Edmundo. Ok. Cloud Jester, meu Deus, vamos ver. Inocente. Ai, e agora? Em parte foi um herói trágico. Ok, Jester. Eu não consigo lembrar nenhum aqui. Nosso tempo está acabando aqui, deixa eu ver, não sei. Deixa eu ver. Ok, não. Não posso olhar para o Fabiano. Deixa eu ver. Tem. Você já terminou? Você falou stop, né? Stop, né? Tem os dois. Ei. Parou? Vixe, só porque eu ia trocar, eu ia escrever aqui agora. Só, tá. Emerald, olha só. Por isso que eu falo, Fabiana lê bastante. Eu queria deixar claro, eu não vou colocar, mas eu ia colocar aqui o Edward Scissorhands. Verdade. Né? Eu nem lembro como escreve, mas você entendeu. Mas ele também é trágico, né? Sim. A gente vai debater. Bom, então vocês vão jogar com a gente daqui a pouco aqui, né? A gente deixou uma prévia aqui pra vocês, como é que a gente vai jogar. E aí vocês podem participar colocando lá hashtag TeamFabi, TeamEd. Você dá a resposta ali no chat pra gente. Mas pra quem vai a resposta? Vai pra mim ou pra Fabi? Certo? Não esqueçam de avaliar nossa aula, se você estiver acompanhando pela Cultura, a aula depois está lá no repositório. Se você estiver pelo aplicativo, daqui a 20 segundos a gente volta com vocês aqui, participando ao vivo a cores HD, certo? Vejo vocês daqui a pouco ou na segunda-feira com o workshop de técnica de comunicação. Obrigadão, Fabi! Valeu! E vem brincar com a gente!